E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo! Uma coisa que a gente tem que se atentar agora que a gente quer localizar o fundo do BTC, o fundo verdadeiro do BTC, é encontrar a primeira reação positiva de alta, a primeira recuperada forte de alta que o preço pode ter, principalmente no gráfico diário, coisa que ainda não aconteceu, tá? Então nós temos uma pequena estrutura bem tímida de alta aqui, ó, bem tímida mesmo de alta, mas ainda não aconteceu o pivô de alta, tá? Então o que acontece? Nós temos aqui topos e fundos descendentes, topos e fundos descendentes. Então, os topos e fundos descendentes eles agem através de repiques, né? De uma onda um pouco maior. Então, essa região aqui, ó, que aconteceu, esse movimento de alta forte aqui, ó, esse é um movimento genuíno de tentativa de construir fundo, tá? É isso que falta ainda para o Bitcoin nesse período que nós estamos vivendo agora, no período curto, que é a gente tem a queda. Então, a gente tem a queda forte, tendências. Cada tendência tem um repique, esse pullback, né? Então, a gente tem os pullbacks. A gente precisa de um pullback maior do que o repique anterior, tá? Então, se você for ver aqui essa alta, ela é uma alta muito pequena, próximo desse repique aqui. Esse repique aqui, por exemplo, ele deu aqui um percentual de 24% no máximo aí. Aliás, aqui, ó, 22%, tá? Então a gente precisaria um repique um pouco mais forte do que isso. A gente teria que ter no total aí um repique bom no gráfico diário que provocasse mais ou menos uns 85% de alta em um mês. Isso já seria bem interessante para ele começar a prometer reversão. Isso mostraria que, à medida que o preço vem para cima, ele faz 100%, na volta, esse suporte aqui, ele fica muito mais forte, tá? Por quê? Porque muita gente que fica apavorada achando que perdeu a oportunidade de comprar fundo, no próximo reteste de fundo, ou aproximação do fundo, ele faz o famoso pivô de alta. Então, isso ainda não aconteceu. Esse gráfico ainda não surgiu. No gráfico diário, como não surgiu, a gente aprofunda um pouco e vai nos gráficos menores, né? O gráfico de 4 horas, por exemplo, para entender o repique do gráfico de 4 horas. Então, esse repique aqui do gráfico de 4 horas, 27%, tá? Nesse aqui, ó, a gente precisa, então, pelo menos o dobro aí, ó, uns 40%, talvez. 40%, 25 mil, seria já uma mostragem de força compradora, bate na resistência 68 de FIBO, ou suporte anterior, como resistência. Se ele viesse para cá, aí realmente ele genuinamente, com o tempo, né, ao longo do tempo, ele iria construir o pivô de alta mais longo aí, para fazer um fundo duplo majoritário. Então a gente está longe disso acontecer ainda não mostrou essa força que a gente quer, então eu não posso dizer que essa é uma alta de reversão de fundo, tá? Ela não é uma alta verdadeira de reversão de fundo. Entrou interesse comprador, mas não na minha opinião, na minha visão, não entrou interesse comprador suficiente para dizer que isso aqui é o fundo estabelecido. Mas isso pode acontecer na próxima vez que ele vir a retestar os 18 mil dólares novamente. Então, se ele vir a testar os 18 mil dólares novamente, ou 17 mil dólares, e conseguir se segurar fazendo formação de fundo duplo, começa a já ficar mais interessante, porque daí ele pode evoluir para aquele... gente, a gente precisa de um mês de alta. É isso que a gente precisa, para ter uma prova de que o mercado bateu fundo, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa, geralmente, desse fundo aqui, ó. Tá? Um mês de fundo. Um mês de fundo aqui. Deixa eu só ver quanto por cento subiu aqui. Na época subiu 26% no mês de fundo aqui, né? Mas a gente pode ter um mês interessante, por exemplo, como esse daqui. Um mês de fundo.
que subiu aí 50%, né? Esses já começam a ficar mais interessantes, esses gráficos de fundo aí. Essas barras de fundo já começam a ficar mais interessantes. Que daí é aquele período que o mercado ficou positivo durante um mês inteiro e qualquer tentativa do preço vir a retestar esse fundo prévio, ele defende e volta a subir, tá? Então ainda não temos isso nos mercados. Eu acho que vai acontecer a qualquer momento quando o mercado se acalmar, tá? Além disso, espero que ele fique consolidando por um período mais longo. Então, se ele for fazer o fundo, né, que ele fique consolidando por um período mais longo também, que é a fase de capitulação. Então, o interessante é a gente ver o mercado capitular, o mercado acumular lateralmente e capitular. Até vou aumentar aqui um pouquinho. Por exemplo, assim, né? Ele vem, retesta essa resistência algumas vezes, até que ele consiga testar o fundo prévio anterior e consiga trazer o pivô de alta, rompendo principalmente aquela que é a primeira LTB que nos preocupa. Então, a primeira LTB que a gente precisa ter o rompimento é essa primeira LTB. Como a gente está com a LTB bem encurtada, o movimento ele vai ser longo. Então, a lateralidade, ela pode ser uma lateralidade que, por exemplo, poderia durar aí, ó, uns 50 dias, uns 50 dias aí de lateralidade, até atingir essa linha amarela de possivelmente iniciar a reversão, tá? E eu digo reversão, não é nem reversão para fazer topos e fundos ascendentes de alta, bonito, não. Não estou falando isso. Eu estou falando reversão para trazer um período mais longo e mais alto em preços em que ele faça a lateralidade em níveis de preço um pouco mais elevados, principalmente abaixo dos 35 mil dólares, tá? Que mantenha abaixo de 35 mil dólares, mas que ele pelo menos nos produza um segundo semestre mais ameno. Então a minha expectativa é que a gente consiga agora nessa transição de junho para julho um segundo semestre um pouco mais tranquilo, que o derretimento pare, mas um período longo de acumulação e capitulação, né? Um período longo de fundo, formação e consolidação de fundo, tá?